bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biolchini, idealizadora desse projeto. Estou aqui com o Lucas e com a Sol, do Tribe Zen, que sustentam esse trabalho em uma linda parceria para a gente continuar cuidando das feridas emocionais e descobrindo quais são os superpoderes que desenvolvemos a partir desses desafios que acontecem na nossa infância. Estão curiosos para saber sobre o que a gente vai falar nesse episódio? Nós nunca sabemos. Isso que é mais legal, da gente fluir no que está brotando aqui, no que a Nanda está trazendo. E eu estou entusiasmado para ter esse panorama geral de todas essas características para colocar isso à disposição. Essa é a magia, porque aí o oral aqui, né, é o que a gente estava falando, né, de um percentual grande de ser oral, mas eu sentindo como que cada um desses traços vai permeando o meu ser, meu entorno, as pessoas com quem eu convivo, então é muito gostoso, assim, não saber qual que você vai trazer agora. Só lembrando que são 5 dores e 5 traços de caráter e que todos nós temos um pouquinho de cada uma delas. O que torna cada um único é a composição, o percentual de distribuição. Normalmente tem 2 traços de caráter que são mais fortes, que ressaltam mais, mas ainda assim nós temos um temperinho de todos os outros, né? No caso que você esteja escutando os podcasts e esteja falando assim, nossa, mas eu tô me reconhecendo em todos, como isso é possível? Sim, é possível. Você tem elementos de todos eles e te convido a ficar atento para compreender o que se ressalta, o que é mais evidente. E hoje a gente vai falar sobre a dor da humilhação, que nos leva para o traço de caráter masoquista. Mas antes da gente mergulhar nessa dor de hoje, eu queria trazer alguns elementos que a gente conversou depois e que complementam tudo que a gente falou sobre o oral e sobre o articulador, que eu sinto ser importante para vocês receberem também. Um dos desafios das pessoas que têm o traço oral, que a gente não falou no episódio, mas que estamos trazendo agora, é que há uma tendência a desenvolver compulsividade. Vícios, adicções e especialmente pela comida. Então lembrem que todo o excesso esconde o quê? Uma falta, que é a grande dor do oral, esse vazio existencial. Então levem mais essa chave, né? Que é a compulsividade pela comida, comendo as emoções, tentando preencher esse vazio emocional com alimentos, com álcool, com sexo, com excesso de trabalho. Pode ser um indício que há algum desequilíbrio nessa dor emocional do abandono e que leva a uma predominância do traço oral. Nossa, a frase nunca fez tanto sentido pra mim. Agora ilustrou bem, agora eu senti. Todo excesso esconde uma falta. Maravilhoso. Muito. Né? E um outro elemento que eu queria trazer sobre o episódio passado, do articulador, que podem ter 3 formas diferentes dele colocar essa articulação em ação. E uma delas é pelo medo, em que ele vai entrar numa posição mais de poder, mais autoritária, né, para convencer, para inspirar o outro a fazer aquilo que ele quer. O outro movimento pode ser pela sedução, no sentido de você vai alcançar o que você quer, né, e te seduzir por aquilo que tem valor para você, e assim ele vai te convencendo, te inspirando para agir de determinada maneira que está a serviço daquilo que torna o ambiente mais seguro e mais agradável para ele. E o terceiro caminho é a culpa. É a culpa. Então, trazer algum movimento de barganha que, se a pessoa não adere à ação que ele gostaria, a pessoa vai se sentir muito culpada. Então, ela acaba dizendo sim para não ter que lidar com a dor da culpa. Então, percebam, como a gente falou, que quando mal utilizado, é um superpoder bem perigoso, que o Lucas vinha falando aqui, que pode trazer, né, muitas questões e que a sociedade valoriza isso. Exato. Né? Então eu trago o convite
para todas as pessoas que se percebem com esse superpoder, de que a gente possa colocar, de fato, ele a serviço da paz e do bem maior. Porque, ao mesmo tempo, quando a gente consegue ser uma liderança inspiracional, todos ganham com isso, né? Quando essa virtude está colocada a serviço de algo que beneficia o coletivo e não só a si mesmo. Que sonha o sonho de todos, que sonha o sonho coletivo, né? Maravilhoso. Nossa, muito bom. Não temam os articuladores. Eu adoro. Tem um lado muito luminoso, né? Sim. De uma capacidade estratégica que faz muita diferença. Em projetos, em grandes movimentos, e especialmente quando a gente está falando desse grande movimento de despertar da consciência e de transformação planetária que a gente está vivendo no momento atual. São características essenciais, e eu tenho pensado muito sobre isso, Lucas, inclusive. Como que a gente vai levar conteúdos do podcast, as experiências, os retiros, as vivências, para tocar as pessoas que estão em posição de liderança. E que tem esse poder de articulação e um poder de decisão e um poder financeiro, inclusive, de movimentar recursos de uma forma mais, como é que eu vou dizer, direta, né? Para que essa transformação planetária possa acontecer. Total. Eu acredito que passa por aí, sabe? É inclusivo, né? Nada fica de fora. Espiritualidade e autoconhecimento também é estrutura, estratégia, né? Sim. É maravilhoso. E um olhar de uma liderança desperta, de uma liderança consciente, de uma liderança que está conectada com essa visão espiritual. E aí eu vou ser usada, né? Na política, na educação, nas grandes empresas, na saúde. Essencial. Enfim, essencial. Maravilhoso, gente. Aproveito para deixar o convite também para você que está sentindo que esse ano de 2024 é o momento de você mergulhar mais profundo no autoconhecimento, de aprofundar a tua conexão espiritual, a tua jornada de despertar da consciência e de integrar essa consciência desperta na prática. Eu estou abrindo 5 vagas de acompanhamento terapêutico para quem sentir que pode se beneficiar do meu trabalho ao longo desse ano, que quiser o meu acompanhamento e a minha mentoria ao longo desse ano. Clica no link da bio, deixa seu nome na lista da primeira sessão gratuita, que eu vou entrar em contato com você para a gente marcar esse primeiro papo, para entender o teu momento e eu te apresentar o trabalho. Vai ser uma grande honra, uma grande alegria poder contribuir com o teu caminho de despertar da consciência e integração de tudo isso no dia a dia, né? Na prática. Maravilhoso. Bora lá? Vamos. Cuidar da dor da humilhação e desse traço de caráter masoquista. Acho importante dizer que tanto o articulador quanto o masoquista, a gente está falando de traços que guardam as memórias emocionais da humilhação, da vergonha e da raiva. Tá? Então está intimamente relacionado a essas 3 emoções. E por que eu falo logo da emoção da vergonha e da humilhação? Porque, como a gente já viu no episódio da vergonha, na sua compreensão mais profunda, a vergonha está dizendo o seguinte: eu sou um erro. Eu sou um erro. Não é eu fiz um erro ou eu cometi um erro que gera uma energia de remediar ou de compensar, mas sim, eu sou um erro. E essa é a grande dor do traço de caráter masoquista, que é formado a partir de uma humilhação por ter algo que ele fez e foi errado, exposto a várias pessoas. Certo. Faz sentido? Faz sentido. Então ele tem a dor de ter o seu erro exposto, de ser considerado ruim, e várias pessoas testemunhando isso. E um grande medo de ser humilhado novamente. Então ele se fecha, ele retém. Ele faz um esforço enorme e uma força para conter e segurar a sua energia. Então, são pessoas que você chega perto delas e você já sente uma densidade maior, uma tensão maior, é mais pesado, sabe? Tem um ar assim um pouco mais preocupado, parece que tudo na vida tem que lutar demais, tem que fazer muito esforço, e eles valorizam esse dar conta
de um esforço que ninguém mais aguenta. Eu aguento. Então, essa palavra é muito forte para esse traço de caráter. Eu aguento. E, em algum nível inconsciente, eu tenho orgulho de conseguir aguentar tanto. Então, percebam que na dor da humilhação, que desenvolve esse traço de caráter, diferente do articulador, ele sente. Ele sente. E ele aguenta. Ele aguenta calado. Ele carrega o peso da vida, o peso das expectativas, muitas vezes o peso que as outras pessoas depositam sobre ele. Então prestem atenção se vocês convivem com pessoas que têm esse traço do caráter, para que inconscientemente não transforme essa pessoa numa lixeira, onde você vai despejando também os seus pesos e as suas dores, porque essa pessoa aguenta. Nossa, forte isso. É forte, né? E uma das características desse traço de caráter, e que é um superpoder, é a sua força. É a sua consistência. É a sua persistência. Ele é constante. Ele fica, ele aguenta, né? Mas aqui dentro tem um grande medo de julgamento, um grande medo de ser humilhado, um grande medo de exposição. Então percebam que a gente está falando de uma camada de insegurança que vai afetar o poder pessoal. É uma pessoa que dificilmente vai sentir conforto na espontaneidade, no improviso. Se ela tiver que falar em público de uma maneira que ela não se preparou, improvisada, nossa, ela vai tremer na base, ela não vai conseguir. Ela precisa levar o papelzinho dela, o script dela, a organização. E tá tudo bem com isso. Porque é a forma que ela tem o conforto e a confiança que vai ativar o seu brilho e a sua potencialidade. Então percebam que a dor da humilhação está intimamente ligada com o medo de errar. E a forma como essa pessoa se relaciona com o erro. Por quê? Durante a infância, ali na fase dos 3 aninhos, ela foi exposta. E ela se sentiu humilhada. Não que as pessoas ao seu redor tivessem a intenção de humilhá-la, mas ela se sentiu dessa forma. Por quê? Com 3 aninhos de idade, se completa o processo de individuação. Essa criança já fala, já anda, já consegue se comunicar, se expressar, pedir o que ela quer. Então percebem que vem uma expectativa a mais sobre essa criança, do que ela deveria fazer, de como que ela deveria se comportar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o recurso dela ainda é limitado. Nesse momento, a mielinização está chegando na base da coluna lombar, que vai irradiar para as pernas e para os pés. Então, percebem que é o primeiro traço de caráter que vai ter essa força de execução que a gente vinha falando. É o primeiro traço de caráter que tem força na perna, que tem pernas firmes. E a gente pode até pensar nas raízes, né? Na terra, que trazem essa força de concretização, de execução, de realização, que vai dar vida aos projetos, aos sonhos, né? Das pessoas. Então, é um baita super poder. Só que aos 3 aninhos de idade, ainda tem um aspecto assim, mas estão esperando que eu faça isso e que eu acerte, mas eu nem sei o que é que eu deveria fazer e eu tô sendo humilhado por alguma coisa que eu nem tinha o controle, que eu nem sabia. Meu Deus, o que está acontecendo? E isso vai matando o poder pessoal desse ser, né? Que se fecha e se recolhe e fala assim, eu aguento ficar com isso tudo aqui sozinho para eu não correr o risco de ser exposto e humilhado novamente. Nossa, A história que eu trouxe no episódio anterior, ela navega bem nesse lugar também. Porque como muitas vezes os pais podem depositar seus sonhos e expectativas na criança e pode causar esse peso excessivo, falar assim, puta, eu dou conta, eu tenho que provar meu valor, eu tenho que provar que eu aguento. Então, ele navega bem por aí também. Essa história, ela vem até mais... Faz mais sentido dentro desse perfil. Nossa, essa questão da perna forte faz muito sentido, porque se você pensar numa pessoa que tá carregando coisas nas costas, ela precisa ter perna forte para aguentar. Isso é muito forte. E me veio uma história também, por exemplo, minha mãe, uma vez,
meu sobrinho tava crescendo, né? E como na nossa família, a gente é muito alto, ele tava acima da média. E ele tava ali por volta dos 2, 3 aninhos também. E aí a minha irmã tava sendo um pouco exigente. E a minha mãe falou isso, ó, você tem que lembrar que ele é uma criança. Perfeito. Por mais que ele é grande, que parece que já tem 6 aninhos, mas ele é uma criança, ele ainda é um bebê. Percebem de onde vem essa ferida de um traço de caráter que se exige demais, se cobra demais, é autocrítico demais? É nesse momento que se forma. E muitas vezes é uma cobrança externa que nem está sendo expressa diretamente, mas que para aquela criança é muito grande. E ela começa a se cobrar, ela começa a se exigir. Ela começa a botar uma barra muito alta de crítica que fica praticamente impossível de atender a essa autoexpectativa, vamos chamar assim? A essa autoexpectativa. No lado luz, pode ser uma pessoa extremamente capaz, assim, aquela que transcende limites. E no lado sombra, pode ser essa pessoa que nunca está satisfeita, que realmente excede, né? Sai do que pode ser considerado saudável. Por exemplo, a alta performance deve ser muito desse lado aí, da pessoa que tem que sempre estar se superando, talvez. O lado luminoso é uma pessoa que, quando ela se sente confortável e ela está num ambiente de confiança, ela relaxa. Quando ela sente que ela pode ser ela, e ela não vai ser julgada, e ela não vai ser humilhada, e ela não vai ser criticada. Nossa. Quando ela sente que esse ambiente recebe bem ela, que tem receptividade, que tem abertura, para que ela traga a sua luz ali dentro, é lealdade, gente. É consistência. É perseverança. A resiliência também pode ser. Um nível de resiliência absurdo, Sol. Força de realização, adaptabilidade, resiliência, lealdade, consistência, constância. Vamos lá, tamo junto, de mão dada até o final. Ninguém solta a mão de ninguém. Sim. E é uma virtude... Eu tô toda arrepiada aqui de falar nisso, né? É uma virtude muito elevada, gente, para com quem a gente divide a vida. Seja em casamento, seja em amizade, seja em equipe de trabalho. Percebem que quando essa pessoa se sente num ambiente de confiança e confortável, ela traz virtudes muito elevadas. E ela pode ser até um pouco mais lenta na realização, mas tem sempre uma consistência que está indo para um crescimento, porque ela cuida dos detalhes. Como ela não quer errar, como a memória de dor dela é um erro que me leva à humilhação, ela começa a estar atenta a todos os processos e a tudo que acontece antes de um resultado vir à tona, para ela evitar o erro. Então ela é detalhista. Né? Ela preza por esses detalhes e que pode levar um tempo maior na realização. Mas o mais importante, tem consistência. E se você parar para olhar, a gente falava sobre isso ontem, todas as pessoas que deram certo na vida, em negócios, em empreendimentos, e mesmo em relacionamentos amorosos que têm uma relação elevada, consistência e perseverança É essencial. com certeza tiveram ali e foram essenciais. Concordo. Esse é o caminho, pouquinho por dia, consistente, de forma sustentável. Isso. Eu sou muito nessa pegada. Eu prefiro criar algo que eu possa sustentar por muito tempo do que criar uma coisa muito intensa que no meio do caminho eu desisto. Me veio muito minha avó falando aqui, porque ela tem 50 anos de casada, né, com meu avô. E aí muita gente fala, nossa, mas como fica tanto tempo com uma pessoa, né? E o meu avô era uma pessoa que fez ela sofrer, que aí eu acho que também tem a ver com o caráter masoquista, igual você falou, o traço de caráter. E aí ela falou, tem que ser perseverante. Ela usa muito essa palavra. Muito legal. E aí é uma linha tênue para quem está se reconhecendo nesse traço de caráter. Porque o que pode acontecer e que é uma autopunição, uma autoviolência, né? Eu aguento, eu carrego. E quando vai ver, essa pessoa tá com uma panela de pressão. Tá como uma panela de pressão. Você olha para ela e você sente esse peso que ela tá prestes a explodir. E aí vem a emoção da raiva, Lucas. Porque quando ela acumula, e chega um ponto que precisa sair, precisa abrir espaço
para ela poder respirar e existir. E aí ela explode tudo de uma vez só. Exatamente. Vai buscar as questões lá de 5 anos atrás do casamento, que parecia que já estava resolvido. Ela explode e bota tudo para fora. De uma única vez, numa explosão de raiva. Então percebam que ou ela explode essa raiva, ou ela está implodindo essa raiva quando ela se mantém no movimento de conter, conter, conter. E a vida vai ficando pressionada, tensa. Por isso que é uma pessoa que traz um pouco dessa sensação mais densa, né? E como perceber quando tá guardando muito? Porque às vezes acontece e aí você pensa, deixa pra lá, talvez seja uma coisa boba. Mas você tá guardando. Como que a gente percebe? Autoconhecimento, desenvolvimento da qualidade da mente através de mindfulness, porque vai te ajudar a reconhecer a emoção que está presente, a aprender a nomear qual é a emoção que está presente. Perfeito. A poder sentir se você está indo além do seu limite ou não. E a partir daí poder escolher qual que é a bagagem que entra nesse caminhãozinho. E eu vou dar uma dica forte. Fala. Somatização. Total. Somatização. O corpo revela, responde. Revela. Sim. E aí vem essa chave. Eu tenho essa força de carregar, eu carrego o peso, eu faço acontecer. Mas eu também tenho o poder de decidir e escolher o que eu quero carregar. Qual é o pezinho que vai entrar aqui? No meu caminhãozinho, no meu trator, na minha força de trator que vai arando essa terra. Relações sistêmicas resolvem muito isso, constelações, né? Esse trabalho sistêmico, porque imagina uma criança que teve que cuidar do irmão, que os pais não estão presentes. Um filho que tem que se colocar no lugar da mãe ou do pai, né? Para acolher a mãe. Então isso tudo traz esse peso. De um adultecimento antes da hora, que traz um peso de responsabilidade que não dá o espaço para essa criança que é só uma criança brincar. A gente falou muito sobre isso nos episódios da temporada anterior, né? Então, se você não ouviu, aproveita e vai lá e recapitula esse ensinamento que é muito precioso. E aí, o que acontece com essa dor da humilhação? Eu vou trazer um exemplo que é bem real. Aos 3 aninhos de idade, o que está acontecendo de mais importante na vida dessa criança? É a fase do desfraude. Ela está tirando a fralda. A mielinização, ela está ganhando controle e sensações na base da coluna. Sim. Ela está começando a ganhar o controle e sensação sobre os esfíncteres, sobre o controle de poder segurar e conter xixi e cocô e fazer no piniquinho, no vaso, para tirar essa fralda. E por que eu gosto de trazer esse fato que acontece na vida de todos nós? Porque muitas vezes é o gatilho primordial da memória de dor da humilhação e do traço masoquista. Porque muitas vezes papai e mamãe fazem o desfraude antes da hora. Nossa. Olha o nível de exigência que está sendo colocado sobre essa criança para não fazer literalmente merda. Nossa. Olha o nível de exigência para não errar. E olha o nível de humilhação, gente. Todos nós sentimos isso quando crianças e muitos até em adulto, quando falam do nosso cocô. É desafiador falar de cocô. Sim. É verdade. Dá uma vergonha. E aí vem aquela briga. Nossa, mas você fez cocô na calça de novo. Eu não acredito que isso aconteceu. E não só você e a sua mãe, mas seu pai, seus primos, seus tios. Todos envolvidos ali na cena. E tem a nudez envolvida ainda também, que é feio, que não sei o quê. Exatamente, Lucas. Então, qual que é o momento certo que essa criança está pronta para o desfraude? Quando ela está conseguindo subir a escada sem precisar segurar corrimão, sem precisar se apoiar. Quer dizer que ela já está ganhando um controle que ela vai conseguir atravessar essa fase sem tantas memórias emocionais. Então é importante a gente falar nisso porque muitos de nós passamos por essa dor, por essa vergonha, por essa humilhação nesse momento da vida, né? E isso vai trazendo, gente, no corpo, você falou o somatizar, né? O formato do corpo de quem tem o traço masoquista, ele é quadrado. Quadrado. Então, vai ter um rosto mais quadrado. Vocês percebem que eu tenho um pouco, tenho bastante. Aqui o meu maxilar é bem quadrado. E muitas vezes vai vindo uma tensão aqui, ó, acumulada. E que algumas pessoas têm até um altinho.
nessa região. Isso aqui é bem o tracinho masoca que me habita, que traz a minha força de realização, né? De execução. E aí, o tronco dele também é mais quadradão, maior, mais pesado. As pernas bem quadradas, assim, não, quase que não há diferenciação entre coxa e canela. Sim, panturrilha. Entre coxa e panturrilha, é quase que reto por completo, tá? E aí tem um formato no corpo que é muito característico desse traço de caráter masoquista, que tá no bumbum. Porque o que acontece? É esse pensamento, eu preciso segurar. Eu preciso segurar a energia, eu preciso segurar o cocô. Eu tenho que controlar e não deixar isso sair. Então é um bumbum que tá para dentro e para baixo, fazendo uma força de retenção. Quase que um bumbum negativo, sabe? Então é bem clássico, você vê aquele bumbum para dentro e um tronco bem largo, bem grande, bem retangular. É um corpo bem clássico de quem tem predominância desse traço de caráter masoquista, porque ele está se contendo. Nossa. É muito comum essa sensação. Você está de um lado do masoquista, você tem a sensação que ele está se contendo. Me veio agora até uma questão que eu queria te perguntar, porque é possível modular o corpo conforme eu vou apaziguando, eu vou tendo um entendimento, vou me moldando, Sim. talvez? Os dois caminhos. Conforme você começa o trabalho de autoconhecimento e a lapidar a sua mente, a transformar o seu sistema de crenças, a se libertar dessas memórias emocionais, a soltar essas cristalizações no corpo, inclusive, porque não é só um trabalho na mente. A abordagem haitiana com a qual eu trabalho, com a qual eu atendo, nós vamos trazer movimentos corporais para a pessoa poder entrar novamente naquele momento que foi cristalizada a memória, liberar a memória e ressignificar a partir da perspectiva madura e adulta. O inconsciente está muito no corpo. Está no corpo. Então, conforme isso vai acontecendo, os efeitos no formato do seu corpo vão mudando. Vai abrindo o seu peito, o tônus da sua pele vai mudando. O traço masoquista tem uma pele dura, tem uma rigidez. O oral tem uma pele suave, leve, bem de criança. O masoquista tem uma pele dura. Por exemplo, os olhos, o traço oral normalmente tem miopia. Eu tive. Porque tem um desafio dessa conexão com o olho da mãe. Uau. Então eu paro de enxergar, né? E muitos casos de você começa a fazer o tratamento terapêutico, o acompanhamento terapêutico, e o grau da miopia vai reduzindo. Uau. Eu perguntei porque eu já vi pessoas falando isso, que depois de processos terapêuticos assim muito intensos e eficazes, teve uma mudança no corpo. Isso, e aí vai Muito abrindo, legal. por exemplo, essa coisa do fechamento, do se proteger, vai abrindo o peito. E o mesmo acontece ao contrário. Se você começa a se dedicar a uma prática de yoga, por exemplo, e o seu corpo começa a abrir, ou você começa a ganhar mais força na sua perna e a tonificar, a sua mente vai modulando de acordo com esse corpo que está se restabelecendo. Exato. Que legal. E eu diria mais, tem muita coisa que muda a nível de DNA De também. DNA. A epigenética já vem nos trazer essa comprovação científica. Exato. Inclusive com as práticas terapêuticas, as práticas de meditação, o próprio yoga, que vai mudando a memória do seu DNA, né? É muito lindo. Tudo isso. Muito lindo tudo isso. Então, esse traço de caráter, ele vai ter um peso, né? Então, se você olha para os olhos dele, ele é meio caído assim, ó, mas é um peso, é um cansaço, sabe? O olhar do esquizoide é um fundo para dentro. O olhar do masoquista, ele tem um fundo, mas é para fora, como se viesse umas olheiras mesmo. Tem um peso nesse olhar, de tanto que ele está carregando. Os ombros dele são caídos. Lembra que a gente falou do esquizoide que faz um pouquinho assim? Para proteger, para eu entrar no meu casulo de novo. O masoquista é uma coisa assim, é para baixo. Como se estivesse carregando toneladas nas costas. Nossa. Né? Então, um caminho de reequilíbrio para quem se reconheceu nesse traço é libertar o seu esforço. É saber colocar limites. É saber colocar escolhas de quais são as brigas que você vai brigar. Quais vão ser as batalhas que você vai
comprar, sabe? De quais são os pesos que você vai carregar. E não carregar o mundo nas costas e o peso de tudo e de todos. Tem muito né? o aspecto do Salvador também, né? Muito aspecto do Nossa. Salvador. E começar a construir relações onde você tenha confiança, onde você não tenha medo de ser julgado, onde você seja recebido e apreciado e reconhecido por aquilo de melhor que você tem a entregar no mundo, que é a sua capacidade de realização, de lealdade, de consistência, tudo isso que a gente falou aqui que é tão luminoso. É muito nobre. Porque nesse ambiente, o masoquista, ele relaxa a gente. E ele brilha muito. E é um aspecto que todos nós precisamos ter ao nosso lado e que valorizamos muito. Eu valorizo muito, por exemplo, pessoas que têm essa característica, porque traz uma virtude de uma solidez. Sabe? É consistente. Tá Gosto. aqui. Tipo, eu posso contar com essa pessoa. Eu posso contar com você. Eu tô aqui por você, Isso é muito sabe? bom. Isso é muito bom. Eu valorizo muito também. Eu valorizo muito também, Lucas. Eu também. Tá vendo, gente? Masoquistas, vocês são muito importantes na nossa vida e na vida de todos os seres. Sim. Que legal, né? Nossa, é muito interessante navegar por essas perspectivas que é vários lados da mesma moeda, né? Muito, muito bonito. Uau. Maravilhoso, gente. Amei. Então, se você gostou, curte, comenta, marca a gente, @TribeZen, @Círculo das Emoções, @NandaBiocchini. E deixe seu comentário, o que você achou desse episódio. Comenta aqui embaixo. Comenta e compartilhe. É isso. Boa! Gratidão, pessoal. Gratidão. Até mais.